Então, uma vez mais, boa noite a todos. Nós estamos reunidos aqui para mais um encontro, né, sobre a vida e a obra de Francisco. E no vídeo de hoje, esse vídeo foi gravado no dia 13 de maio de 2019. E o Francisco vai falar sobre a energia do coração. Ele fala sobre 3 pontos principais, na verdade. Sobre a via espiritualista, de quem se move ancorado por essa energia do coração, a via materialista, de quem fica dependente, né, da tecnologia, das redes sociais, e isso acaba abafando aquela outra voz que a gente tem, que é a voz mais interior, a voz espiritualista. E ele fala, então, de uma terceira coisa muito cara, que é a Universidade do Coração, que, aliás, é a razão dele estar fazendo essa apresentação, né? Que é falar da energia do coração e como a gente segue, é estar apresentando como a gente fazer que a Universidade do Coração se torne uma realidade. Então, ele começa o vídeo com uma pergunta. Assim, olha, qual o modo correto de ajudar nos projetos da instituição? Como eu posso ser um colaborador de tudo que é feito na grande síntese? Né? O que fazer? Como eu posso ajudar? Aí ele ainda brinca e pergunta, da velha maneira materialista, essa não é a energia que ele está buscando. Né? Para quem vive os ideais da Universidade do Coração, ele lembra, a energia é tudo. Esse é o grande segredo. Que o segredo é que nós devemos deixar em tudo o que nós fazemos a presença da nossa mais pura energia. E é essa que é a melhor forma de ajudar o mundo. Essa presença dessa energia é muito mais efetiva, inclusive, que a nossa própria presença física em qualquer projeto. Olha o que ele diz na reunião. Quem faz as coisas de coração deixa impregnado no ambiente essa energia que se irradia e que ela decorre do nosso compromisso com a maestria na ação, em tudo que a gente faz, né? E maestria na ação, a gente sabe, significa a gente está envolvido com conhecimento, desejo, ação e a sua síntese, que é a concretização do ato. Então, isso é o que a gente chama na instituição, né, de via espiritualista ou Atmapada. A via materialista, que é a via que a gente chama tecnicamente de Gunapada, ela é identificada pela nossa dependência e mau uso de todos os bens materiais e dos aparatos tecnológicos. Então, essa disciplina que ele impôs na fazenda, restringindo o acesso a certos aparatos tecnológicos e redes sociais, isso faz com que se iniba, né, certos comportamentos e se estimule a condução dos projetos materiais da instituição, como a escolinha, por exemplo, com esse olhar espiritualista. Então, na verdade, as restrições que o Francisco impôs aos participantes do projeto é uma forma de educar para ele garantir que aqueles prováveis vícios do mau uso que a gente poderia fazer desses recursos não tirasse a nossa disciplina e influísse
no nosso trabalho, inclusive, ligado à grande síntese, né? Por quê? Porque esses dispositivos materiais, né, quando mal empregados, eles impedem o desenvolvimento natural da vida, dificultam o nosso progresso espiritual. E já em um determinado momento do vídeo, nós vamos ver em duas partes, metade hoje, metade na semana que vem. Né? Ele vai dizer que está muito doente. Mas a gente não percebe isso, porque a sua força ainda ali era tão grande que eu tenho a impressão que ele reclamava um pouco disso, dizia isso, mas ninguém dava muito atenção a isso. A gente achava que não estava assim tão doente, né? E, na verdade, isso já era maio de 2019. Então, só como a gente sempre faz, antes de começar, a gente coloca Francisco entoando uma oração, fazendo uma prece, para a gente também já entrar nesse clima, para poder reverenciar o trabalho que ele fez e a gente poder refletir sobre isso. Para hoje, pensando inclusive no tema que ele escolheu, que é a energia que impregna o ambiente, vou começar então com o exemplo que ele deixou de como a gente atuar sobre os ambientes, que é com a consagração do ambiente, que é isso que eu vou então compartilhar agora com vocês. Só me levante a mão se estão ouvindo, vou fechar o meu microfone para deixar só o microfone do próprio computador, né? Pelo sistema, tá? Penetrados pelo poder infinito da divina presença do Eu Sou, que é Deus em ação, afirmamos: há uma só presença aqui, a presença de Deus, a harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e de alegria. Todos que aqui entrarem sentirão as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, o amor. Deus é amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor nós vivemos, movemos-nos e existimos. Todos que aqui entrarem sentirão a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a verdade. Tudo o que aqui existe, tudo o que aqui se fala, tudo o que aqui se pensa é a expressão da verdade. Todos que aqui entrarem sentirão a presença da verdade. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Todos que aqui entrarem sentirão a presença da justiça. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, o bem. Aqui todo o mal será transmutado. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença do bem. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres. Deus é a presença governante que dirige na mais perfeita ordem toda a criação. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença da vida. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar.
Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença da prosperidade. Estamos em plena sintonia com as correntes universais da harmonia, do amor, da verdade, da justiça, do bem e da prosperidade. A divina presença da sabedoria manifestar-se-á aqui, nos atos e expressões de todos aqueles que aqui entrarem. A presença do poder divino manifestar-se-á aqui. A presença da alegria divina será profundamente sentida por todos que aqui entrarem. Na mais perfeita comunhão com a divina presença do Eu Sou, que é Deus em nós, consagramos este ambiente à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em nós e em todos os seres. As vibrações dos nossos mais puros pensamentos e sentimentos são forças de Deus em nós, que aqui ficarão impregnadas e daqui se irradiarão para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e de recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Agradecemos-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradecemos-te porque vivemos e movemos-nos em ti. Agradecemos-te porque vivemos em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradecemos-te porque todos os que aqui entrarem sentirão a tua presença. Agradecemos-te porque estamos em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Glória a Deus em nosso coração. Glória a Deus no coração de todos os seres. Glória a Deus no imo de todas as coisas. Glória a Deus em todos os mundos e em todos os planos. Glória a Deus em toda parte. Glória ao soberano Senhor do universo. Glória, glória, glória. Namastê, namastê, namastê. Então, eu vou passar agora o vídeo. São mais ou menos uns 35 minutos. E aí, em seguida, nós iniciamos as discussões. Agora mesmo, tinha alguém ali no corredor esperando para falar comigo, porque observando a grande dificuldade que nós estamos passando, a pessoa me perguntou em que poderia ajudar nesse processo. Mas eu acho uma coisa muito curiosa, é a dificuldade que vocês têm de entender que qualquer pergunta que vocês me façam nesse sentido, eu vou dar a mesma resposta. A ajuda que você pode dar é com a sua vida, é verdadeiramente vivendo de coração isso, e não o que normalmente nós valorizamos. Que normalmente nós valorizamos
que é a ajuda como a pessoa tinha acabado de dar. Ou seja, conversando com uma pessoa e explicando à pessoa o porquê de certas decisões. Eu acho incrível como estamos longe da Universidade do Coração. Então, essa ajuda que essa pessoa tinha acabado de dar, junto a uma outra pessoa, digamos que é a mais incipiente, a mais elementar, a mais frágil ajuda, que é essa que a gente faz através da nossa fala com alguém, como nós vamos fazer agora lá na escola. Vamos ter uma reunião com os pais para explicar a eles a decisão. Interessante que esta seja a última vez que eu vou na escola ou vou ser interpelado por alguém a respeito de qual o modo correto de se ajudar. Se na escola estivesse se vivenciando o tema, não precisava de eu ir lá. Naturalmente, tudo referente à escola seria contaminado pela energia. Mas, mais uma vez, eu repito, ninguém acredita em energia, então eu não tenho o que fazer. Eu fico só repetindo. Toda vez que alguém me pergunta o que eu devo fazer, a essa própria pessoa que me perguntou agora, eu respondi a ela semana passada. Foi ou não foi? Você me fez uma pergunta semana passada e eu lhe dei a mesma resposta que dei agora. Sinal de que não entendeu o que eu falei. Não entendeu o que eu falei. Não entendeu o que eu falei. É sinal de que vai me fazer mais outras 1000 perguntas do que fazer. Qual a forma que eu tenho de ajudar? Eu estou esses anos todos dizendo a forma velha, materialista, é essa que eu vou fazer agora. E só vou fazer porque não tenho jeito. Porque se nós estivéssemos vivendo os ideais da Universidade do Coração lá na escola, eu não precisaria ir lá. Eu não precisaria ir lá. Eu me recordo, na escola, ainda sozinha, tinha que sair para o trabalho. E ela só vivia atordoada com o fato da necessidade de ir para o trabalho e deixar a escola sozinha, segundo ela. E eu, há muitos anos atrás, respondi a ela uma coisa. Primeiro, que não é lícito o que você está fazendo com o seu trabalho. Acordar lá com o seu chefe para chegar atrasado. E ele, como uma pessoa maravilhosamente compreensiva,
deixava você todos os dias chegar atrasado. Aí eu, que não sou um instrutor maravilhoso, disse, isso está errado. Você deve chegar no trabalho na hora certa. Não é lícito isso. Você deve chegar lá na hora certa. Não é porque ele é seu amigo, não é por causa disso, daquilo. Tudo isso está errado. Você tem que sair do trabalho, chegar no trabalho na hora certa. E como é que eu faço com a escola? Como é que eu faço com a escola? Eu digo, você só me pergunta porque seu coração apenas bate para irrigar o corpo todo de sangue, mas de coração você não entende nada. Porque senão você iria para seu trabalho e deixaria na escola a presença da sua energia, que é muitas vezes superior do que a sua presença. A sua energia é 1000 vezes superior do que a sua presença física. Quer ver? A partir de hoje você vai embora para o trabalho na hora certa e faça as coisas de coração, que você deixará impregnado nessas paredes essa energia, e você, fisicamente falando, não fará falta alguma. Dito e feito, começou a fazer, e eu perguntava, como está a escolinha? Nossa, caminhando maravilhosamente. Tá, então vamos fazer um teste mais profundo. Você me deu o telefone, porque você vai monitorar pelo telefone o trabalho da escola. A gente tem que fazer experiências fortes, aparentemente rígidas. Não são rígidas, são radicais. Me deu o telefone. Quer dizer, tudo que ocorria na escola, ela não sabia. E nunca teve problema algum na escola que não fosse resolvido. Mas me diga, o que há de mais forte do que uma experiência dessa? O que há de mais forte do que uma experiência dessa? O que há de mais forte do que eu dizer, você vai para a fazenda todos os dias, quando deixar o trabalho, você vai sozinha. Aí começa aquelas coisas humanas da vida materialista. Eu só saio de noite, só vou chegar na fazenda 8h30, 9 horas. E se der um problema na estrada, e se o pneu furar, e se o carro bater, o que é que eu faço? Eu estou sem telefone. Como é que eu vou chamar alguém para me socorrer? Mas olha que materialismo desgraçado. Como é? Eu quero que vocês me digam quando é que vocês vão começar a buscar o recurso da divina presença dentro de vocês. Como é? É preciso fazer uma série de proibições, tirar tudo de exterior, tudo de material e dizer, fique só você e Deus. E tudo que resolver, ou tudo que ocorrer, convoque a divina presença para ver se você recorre, para ver se você é atendida. Aí lá um dia, nesses 3 meses que ela passou indo para a fazenda de
sozinha com a filha, imagine, com a filha, sozinha, num carro, triste de quem sente que está sozinha, triste de quem sente que está vivendo a mais absurda vida materialista e não tem coragem de assumir. Tá bom. Lá um dia o carro ia no asfalto em direção à fazenda e o carro rodopiou na pista. Rodopiou na pista e caiu no barranco. E agora, cadê o telefone celular para telefonar para a fazenda? Venham me buscar. Eu acabei de cair no barranco. Não, ela estava sem telefone. Era justamente o que eu queria, que ela ficasse sem telefone. Para ela aprender esse colóquio com Deus. Que tudo isso é teoria na vida de vocês. Isso não existe na prática. Isso não existe. Porque se existisse, essa porção de rede social que existe dentro da instituição, porque hoje se comunica até que ligou a bomba. Até que ligou a bomba. Esse prédio funcionou a vida toda, a fazenda funciona a vida toda, e se por acaso alguém esqueceu de ligar a bomba, eu vou procurar a pessoa, me comunico com ela, para dizer, desligue a bomba. Que ideia funesta é essa de vocês, de achar que vocês podem substituir a ação por um celular? Que maluquice é essa? Porque pelo que me consta, o processo evolutivo acontece desse jeito: conhecimento, desejo e ação e sua síntese, o ato. Na hora que a gente consegue concretizar o ato, ora, a gente adquiriu uma maestria, a gente adquiriu uma sabedoria, conseguiu concretizar o ato. Quer dizer, isso, com o advento do celular, tudo está sendo substituído. Tudo que poderá levar vocês à evolução, vocês substituem. Por exemplo, Larissa hoje mandou fazer uma roupa e foi pagar a mulher a roupa. Aí pediu a Laura o número da conta dela para fazer a transferência para a mulher do dinheiro. E tudo isso vocês ficam seduzidos por essa facilidade. E dizendo aos mestres e a Deus que a ação não vale para nada. Não vale para nada. O que vale mesmo é a facilidade de eu transferir dinheiro para a conta da costureira e pronto. E aquela coisa maravilhosa do contato com a costureira. E um possível desentendimento. Ah, não gostei aqui da cintura, a cintura ficou apertada. Esse contato, suponha que a outra pessoa não reaja bem e você tentar contornar e fazer ela compreender que está apertada e ela se convencer de afrouxar. Todas essas coisas maravilhosas da vida, vocês estão dizendo aos mestres que isso não é mais necessário. Isso não é mais necessário. Eu estava dizendo hoje, numa reunião de tarde,
que o Banco do Brasil está em franca transformação para acabar com todas as agências do Banco do Brasil, de todas as cidades, de todas as capitais, de tudo. Deixar apenas uma agência do Banco do Brasil em Brasília, um supercomputador lá, conduzindo todos os processos que acontecem num banco virtual. Há 8 meses atrás, já fecharam 650 agências do Banco do Brasil no país. Hoje, para lá de 1000 e tantos. Fecharam, sabe por quê? Porque não tem utilidade a agência. O que foi isso? O que foi isso, Cláudio? Alguém abriu o áudio e tossiu, deve estar com a virose aí. Então, conclusão, não tem mais utilidade. Vai fechar todas as agências. A gerente da agência de Neópolis é uma pessoa que ficou muito minha amiga e me contou isso. Já uma ordem geral de que toda a agência que o caixa eletrônico for explodido, essa agência não volta a abrir. Sabe qual é o nosso plano, Francisco? Eu diga, é eliminar a moeda. Não vai ter mais moeda. Daqui a 5 anos, acabou moeda. Pronto. Está aí. Quer dizer, vocês imaginem as 1000 oportunidades que nós temos de crescer, de evoluir nesse contato no banco. Quando vocês entram numa fila do banco e ficam impacientes, vocês acabaram de conhecer um aspecto de vocês, ficar impaciente na fila. Quando vocês conhecem um caixa, porque é seu amigo, e você vai lá e diz, você pode me atender logo, vocês acabaram de conhecer um lado desonesto da vida de vocês. Quando vocês procuram um gerente para resolver um problema de vocês, porque vocês não querem enfrentar o que todas as pessoas enfrentam, vocês estão conhecendo a si mesmo. Enfim, a vida não tem outra finalidade senão de revelar para nós quem nós somos. E vocês estão querendo ficar dentro de um quarto apenas com um celular e fazendo com que o celular resolva tudo. Portanto, a partir de hoje, acabou-se a rede social da bomba. Acabou-se as 9 redes sociais que existem aqui dentro. O indivíduo tosse ali, se queima na barriga e posta a barriga queimada. É tudo em tempo real que vocês têm essa ânsia de participar aos outros. Se vocês ouvissem o depoimento de 2 pessoas na reunião de terça-feira da semana passada, eles só me ouvindo falar, de repente ela pediu a palavra e começou a falar. Francisco, pelo amor de Deus, um processo está acontecendo comigo e eu considerando que esse processo é normal, eu já estava considerando uma coisa normal. Quem é o protagonista do desenvolvimento dessa ansiedade? A escolinha, a Universidade do Coração, que ela, sem perceber,
estava desenvolvendo uma ansiedade que ela dizia que não conseguia trabalhar na gráfica. Porque era o tempo inteiro querendo acompanhar os passos da criança dentro da escola. E isso, ansiosa, e Rafael, mulher, vá trabalhar. Que coisa estranha é essa sua? Agora, se vocês quiserem, eu dou exemplos iguais em várias pessoas que percebem que a adoção de celular em sua vida desenvolve a ansiedade. Mas a ansiedade de um tal jeito que a criatura não trabalha mais. Não trabalha. Foi uma coisa chocante aquilo. Ela falar com toda a claridade de que a vida dela estava sendo destruída e ela não sabia por que era. Preocupada com tudo. Quem despertou essa preocupação? Quem despertou? Eu peço que o administrador e administradora da rede social da bomba dê baixa agora. É acabar essa reunião, vai dar baixa. Eu morro amanhã. Se eu morrer amanhã, quem ficar na condução que permita rede social de bomba, de tudo que existe no prédio. Nós temos que desenvolver aquilo que os mestres indicaram, o coração. Nós temos que aprender a nos comunicar de uma outra forma, de coração. Deixe Deus dirigindo a escola. Tudo é mental. A mente nunca vai ao coração. A energia que fica aqui dentro é meramente mental. Eu quero a energia do coração, para você ver que coisa portentosa é isso. Vocês precisam testar isso, ainda que seja pulso. Mas vocês vão testar. Porque doravante está proibido rede social dentro do prédio. Só Fábio tinha umas 4. Só Fábio, por amizade a mim, me revelou que pelo menos 5 horas, de 4 a 5 horas, ele gastava com rede social. Tá certo? Uma pessoa, repare a inutilização que ele estava fazendo pela vida dele. Repare o que ele estava fazendo. Neutralizando totalmente a vida. As maravilhas da ação estavam, como é que se chama? Anuladas, fossilizadas, anestesiadas, inutilizadas por ele. E ele me revelou isso domingo, quando eu disse, no nome dele, Fábio, me leva ali numa farmácia que eu quero comprar um remédio. Me leve na farmácia que eu quero comprar um remédio. Eu não pedi a ele, olha, na Pague Menos tem um serviço de entrega de remédio, telefone para lá. Não. Eu fui com ele na farmácia e ele viu as maravilhas do que aconteceu na farmácia. Nós fomos para a farmácia, Pague Menos. Quando chegou lá, a moça disse: que maravilha que vocês voltaram. Eu vejo vocês de vez em quando aqui. Mas uma coisa tão emocionante aquilo, sabe? Uma coisa tão divina aquilo. Ela nos reconhecer. As feições. Sabe? Eu disse, aí, e ficamos nesse diálogo, eu e Fábio. Você está vendo? Você está vendo que a vida não pode ser substituída por nada? Você já viu que os seres humanos é um bando de gente louca? Um bando de loucos, sem nenhuma exceção.
que já viram que outras civilizações foram acabadas, foi por causa disso. Porque o processo evolutivo, ele foi engessado, paralisado. Ninguém mais vive. Eu não quero abordar algo assim, digamos, de menor valor para mim, como, por exemplo, o fechamento das 3.000 e tantas agências do Banco do Brasil. As implicações sociais disso, eu não quero tratar disso, porque é uma coisa bem materialista, eu não quero. Eu quero falar daquela relação entre o gerente e os funcionários, entre os funcionários e os funcionários, entre os funcionários e os clientes. Todos os problemas que surgem dentro de um banco. Você já pensou que coisa importante? Há 30 anos atrás, eu estava de bermuda e entrei na agência central do Banco do Brasil. O gerente do banco passou a vida dizendo: seu Francisco Barreto, naquela época ele mandava uma mala direta, nós queremos lhe conhecer, mas eu ocupado lá no Astra, nunca ia no banco. E quando ia no banco, quem disse que eu queria as benesses de ser um cliente VIP, que na época se dava esse nome, Very Important Person, eu, imagine, logo quem? Eu não queria, nunca procurei ele. Nunca procurei, ele estava lá na fila. Como eu entrei de bermuda e de sandália japonesa, a conta na época da Artinax era uma conta altíssima, de repente os agentes do banco me prenderam e me levaram para o setor de segurança do banco. Aí pegaram minha bolsa, violaram a minha bolsa, tiraram a minha carteira, quando de repente encontraram a minha carteira do Banco do Brasil, de Very Important Person. Aí mandaram chamar o gerente do banco. O gerente desceu para o setor de segurança. Mas vem cá, é o senhor que é Francisco Barreto? Eu digo: sou eu mesmo. Repare que coisa importante esse acontecimento e o meu diálogo, que se eu tivesse a possibilidade de fazer essas loucuras que hoje em dia existem, eu não teria passado por essa experiência. Eu tive vontade de fazer uma zoada dentro daquele banco. Me controlei. Aquele gerente, morrendo de arrependimento, me pedindo 1000 desculpas, porque era Francisco Barreto, um homem que tinha não sei quantos milhões, naquela época daquele dinheiro doido, de antigamente, eu tinha não sei quantos milhões na conta. Quando ele percebeu que o tal Francisco Barreto estava diante dele, vinha se ajoelhar diante de mim, eu disse: levante. Agora, não pense que por eu estar de bermuda velha, eu sou um ignorante, não. Eu posso abrir aqui um processo administrativo contra o senhor e o senhor perder a gerência geral do banco. Eu não vou fazer isso, não, irmão. Sabe por quê? Porque dentro de mim eu estou dizendo bem assim: perdoai, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Agora eu lhe pergunto: o que substitui uma experiência como essa? O que substitui eu viver, o gerente viver, os seguranças do banco viverem? Aqueles seguranças eram 3, mas eles aprenderam tanto. Nunca mais eu escutei o diálogo entre eles. Eu vou prender alguém porque está de bermuda, e se está de bermuda é um assaltante. Olha que experiência. O que é que substitui isso, minha gente? Para mim, para o gerente, para o segurança, para o banco todo, porque o banco, o gerente, mandou fechar a porta. Porque tinham acabado de prender um assaltante, mandou fechar a porta. E
todo mundo do banco ficou sabendo que tinha sido preso um assaltante. Na época era assaltante, hoje tem outros nomes aí. Pronto. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte nós assistimos a semana que vem. Então, como a gente sempre faz, agora eu convido as pessoas, quem quiser tomar a palavra, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse vídeo do Francisco. Maria Alice está chegando agora, então boa noite, Maria Alice. Pegou só o finalzinho, mas devagarzinho você vai pegando o contexto do que nós já discutimos. E tem uma pessoa, eu não vejo o nome dela aqui, porque é nova, da Roberto me disse que é Rosana, é isso? Rosângela. Rosângela. Então, bem-vinda também, depois, a hora que quiser, pode pegar a palavra. E para a gente começar hoje, quem gostaria de iniciar? Quer começar, Cristina? Oi, Rubens. Oi, irmãos. Boa noite. Nossa, é de 2019 esse vídeo, né? Ele está atualíssimo, porque de lá para cá já fecharam muito mais agências do Banco do Brasil. E outro detalhe também é essa questão também do Pix, né? O Pix praticamente está deixando de existir a moeda, né? A gente vê isso, né? Percebe isso. Mas é claro que isso são consequências, né? Mais importante que o Francisco levanta a bandeira é realmente a energia, né? A gente acessar o coração. E engraçado, com essa pandemia, eu tenho notado muito que às vezes a gente não pode mesmo ter contato com as pessoas, né? Muito raramente, né? Mas, assim, o pessoal da Shuddha Dharma, né? Assim, quem realmente vivencia Shuddha Dharma, e talvez quem não é Shuddha, mas que é Shuddha sem saber, né? Não é porque é Shuddha Dharma que nós temos esse privilégio, muito pelo contrário, né? Só quem realmente vivencia esse lado aí, essa conexão direta, né? Com Deus, é que pode notar isso. Então, nas pequenas vezes que eu, às vezes, tenho contato com pessoas de fora, eu até estranho, às vezes, porque hoje em dia é tudo online, né? Transferência via Pix, farmácia, você passa um WhatsApp, eles entregam o medicamento, né? É por causa da pandemia, né? Então, hoje, o meu esposo precisou levar o meu sogro no INSS, né? Para requerer a pensão da minha sogra. Ele tem 93 anos, mas teve que ir lá pessoalmente para mostrar que ele está vivo, né? Aí, como ele é super lúcido, um italiano, super lúcido, chegou lá e conversou tudo direitinho com a atendente. Enquanto isso, eu precisei comprar um material, né, para o meu artesanato, mas a loja estava fechada, eu fui no supermercado e aí tive contato com várias pessoas e fui notando, sabe, aquele contato ali, quando você chega, que ele mede sua temperatura, né, eu precisei ir no banheiro, para ir no banheiro eu tinha que mostrar o cupom fiscal, para o moço me dar a chave. Aí eu cheguei com toda a educação com ele e falei, poxa, eu preciso ir ao banheiro primeiro, depois eu te mostro o cupom, porque eu ainda não fiz a compra. Não, perfeitamente, eu vou dar a chave à senhora pode. Então, assim, quando você chega para as pessoas que a gente, anteriormente, você tenta, através da meditação, ficar ligado direto a Deus, sabe? E fazer da sua vida isso, sabe? Então, as pessoas notam, eu sei exatamente o que você está falando. Quando você tem o contato olho a olho, sabe? Tete a tete, as pessoas notam que que tem alguma coisa diferente, sabe? E aí tudo passa a dar certo.
tudo dá certo, porque ele poderia ter falado, não, a regra é a senhora fazer a compra primeiro, me dar o cupom para eu dar a chave à senhora para a senhora ir no banheiro. Ele estava certo. Aí tanto é que depois que eu fiz a compra, eu fui e dei o cupom a ele. Ele falou, não senhora, não precisa não. Eu sabia que a senhora ia fazer a compra. Enfim, é uma coisa tão pequena, mas eu acho que a pandemia também nos privou disso, mas a gente tem que pensar muito na questão da rede social, que isso realmente está levando muita ansiedade, jovens, adultos, crianças, né? Porque você vê agora o ensino remoto. Até as crianças têm que usar a rede social, né? Para a questão da educação, do ensino. Então, assim, o Francisco previu algo que a gente não podia imaginar a dimensão que isso, se naquela época, 2019, agora 2 anos, né? Tem 2 anos isso, 2021. Olha como que tá, gente, a questão do uso do celular, né? É claro que a gente às vezes precisa usar, mas você tem que saber usar com responsabilidade, né? Passar 4 horas, 5 horas, 6 horas numa rede social, fatalmente isso vai te levar à ansiedade, né? Mas o mais importante é a energia, sabe? E eu acredito que é uma faca de 2 gumes. A rede social realmente pode nos levar a coisas negativas, a ansiedade, a depressão. Mas se não fosse também a rede social, eu também não ia ter a possibilidade de ouvir o Francisco, né? Que você nos possibilitou isso, Rubens, você e Cássia. Eu tenho que agradecer muito. E assim, por exemplo, quando eu faço uma prática da saúde através da rede social, eu posso fazer ou simplesmente fazer, entendeu? Eu faço aqui de coração contrito ou não. Agora, como eu sou responsável e estou com firme propósito de ficar ligado na Rádio Coração, né? Então, eu procuro fazer e eu sinto a energia. Uma energia muito boa, porque quando você põe o coração na frente, tudo dá certo. Tudo dá certo, mas eu entendo perfeitamente o que o Francisco está falando ali. Porque é muito importante o contato, né, do ser humano. E como que vai ficar essa ação? Se você está só numa rede social, como que você vai praticar essa ação, sintetizar isso, né? O ato, a maestria, com maestria, né? Muito lindo o que ele fala, né? Ele realmente é um mestre, assim. Agora você vê o que ele passou, né? Não é? Muitas pessoas passam por isso, de chegar numa agência e ser taxado como marginal, bandido, só porque está mal vestido, né? Complicado isso, né? Mas, infelizmente, os preconceitos estão aí, né? A toda prova, né? E a gente que tem esse discernimento, né? Pelo menos busca pelo discernimento átmico, né? A gente tem que ficar muito ligado a isso, a esses detalhes, né? E com fé em Deus e pedir a Deus para que todos os seres sejam felizes, né? E alcance a realização de coração, de coração. O que eu tenho feito na minha vida é o tempo todo tentar ficar ligada com a divina presença. É um desafio, mas é possível, e quando isso acontece, a sua vida muda completamente, para melhor, para muito, muito melhor. Então é isso, meus irmãos. Desculpa, Rubens, falei demais. Fiquem com Deus todos. Namastê. A Alice entrou e caiu. Não sei se ela volta ainda, né? Ela está aí, Rubens. Ah, ela está aqui. Eu quero deixar uma mensagem. Então, tá bom, daqui a pouquinho a gente continua. Quem quer pegar a palavra? Bom, depois eu vou comentar o que a Cristina disse, porque eu tenho também algumas coisas para dizer, mas eu prefiro dar a palavra às pessoas. Só falar uma coisa, falar uma coisa da palestra.
também foi muito forte, né, tudo que ele falou, mas, assim, eu me lembro que ele falava essa questão das redes sociais, do celular, mas hoje, quando eu vejo por exemplo, essa questão do ensino remoto, logo que ele falou, eu comecei a pensar nisso, sabe? Não redes sociais, mas a questão do ensino remoto, principalmente os alunos que não têm possibilidade de ter um computador em casa, eles acompanham as aulas hoje em dia com o celular. É uma coisa assim, eu acho que o que o Francisco sempre falou é a questão da gente usar com cuidado em tudo que a gente faz na vida, né? Porque se a gente for pensar nessas tecnologias e nessa questão da rede, da internet, eu me lembro uma vez quando o Francisco falou que tinha um sonho de viver num mundo sem fronteiras. De alguma forma, a internet trouxe isso para a gente. O problema é que as pessoas acabam exagerando, usam de uma forma que não é mais correta. Tem muita informação disponível hoje em dia, ao contrário do que a gente tinha há algum tempo, mas a gente tem que saber selecionar a informação, porque não dá, a gente está aí, né, vivendo essa questão do período de fake news, que a gente tem que combater o tempo todo. Então, eu sempre vejo assim, o cuidado, não, eu entendo o que ele falou, porque realmente, senão você pode ficar escravo, né, de um aparelho como esse, mas também ele pode ser usado de uma forma bastante que pode nos ajudar bastante, né, no dia a dia da gente, na nossa vida. Aqui no Rio, por exemplo, eu não podia deixar de usar o celular quando eu estava indo para a universidade direto, porque ajuda, porque a gente sabe que é uma cidade violenta, você ficar na rua sem nenhum tipo de comunicação, fica muito complicado para quem está dirigindo, por exemplo. E essa questão do banco, eu lembro que ele já tinha contado para a gente dessa situação dele ser confundido com assaltante, porque estava de bermudas ou não estava vestido de forma como o pessoal esperaria dele. Mas eu também me lembro de uma situação do Francisco aqui no Rio de Janeiro, que quando ele veio para o Rio com o pessoal, para a gente pensar sobre a Universidade do Coração, ele falou um dia para mim, para o Rubens, que queria comprar umas plantinhas numa praça que tinha perto da nossa casa, em Ipanema. E aí eu fui com ele, né, eu não me lembro, mais uma pessoa, que foi, não sei se foi o Ricardo, não me lembro direito. E a pessoa que estava lá, era uma pessoa que nunca tinha visto Francisco, mas atendeu ele com todo cuidado. E na semana seguinte, quando eu fui lá, eu fui ver alguma coisa para a nossa casa, nessa feirinha que vendia plantas. Aí a moça perguntou para mim, a senhora que veio aqui com o monge? Eu achei uma coisa tão estranha. Ela lembrava, porque é uma praça ali, né? A Praça Nossa Senhora da Paz, que fica cheia de gente, cheia de turista. Ela lembrou do Francisco, porque ele marcou, acho que a pessoa, quando está ligada, né, marcou muito essa ida dele lá para comprar, uma vez que ele foi. E eu me lembro dela ter falado, a senhora veio aqui com um monge. Eu achei tão estranho, né? Uma coisa tão forte. Mas então é isso que a gente precisa aprender a abrir o coração para ver as pessoas o que elas são de fato, né? Sem preconceito, como a Cristina falou, sem qualquer tipo de. Eu acho que a gente tem que tentar ver. A gente vive com muito medo, né? No nosso país, hoje em dia, a gente sabe das situações com muita violência, mas eu acho que é o que falou, né? É sempre atual, Francisco. A gente pode pegar as palavras dele e trazer para a nossa vida, e sempre tem algum ensinamento. Muito bom. É isso, Rubens. Alguém mais quer falar? Maria? Falo, Rubens. Então, a visão do Francisco é incrível, né? Com relação até os dias de hoje, como vocês já falaram, é impressionante essa situação das redes sociais, tanto assim,
Nós precisamos muito atuar com essa pandemia demais do celular, mas devemos saber usar, não ficar 4 horas, 5 horas redes sociais, na fofoca, nessas coisas. Então, muito incrível essa visão dele, né, que até para os dias de hoje. Então, eu adorei aquela consagração do ambiente, ela é muito linda, muito, 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 é uma paz que traz para a gente, e onde ele fala que Deus é amor, a presença do amor. Os ideais, mais ainda que ele frisou, foi os ideais da Universidade do Coração, que é a energia. A energia é mais importante, que a gente pode deixar, a melhor forma de ajudar o mundo é com a energia. Quem faz as coisas pelo coração, né? Maestria também, quando ele diz que a energia que impregna o ambiente. E quando a gente está precisando muito, a gente tem o recurso da divina presença dentro da gente. E também que os mestres indicaram o coração, o amor, a energia do amor do coração. Então, era isso que eu queria falar, tudo na base da energia positiva. Namastê. Grato, Maria, agradeço muito. Se vocês me permitirem, eu vou tomar a palavra antes de passar para o Dagoberto hoje, né? Porque a energia é tudo, e tudo muda, e tudo depende do contexto. E essa fala que o Francisco estava dizendo, que é tão importante e atual, ela dá conta de grande parte da realidade brasileira, e em especial ali da grande síntese do projeto, onde ele queria que não fosse maculado, que não fosse desvirtuado. Mas eu vou dar algum exemplo assim para a gente contextualizar as coisas, né? O projeto tinha, claro, ali na grande síntese, tem energia elétrica, tem bombas puxando água, tem o trator, tem o caminhão, que são objetos materiais perigosos também, que podem nos viciar. Mas tudo depende do contexto, da ordem de grandeza e do momento. Por exemplo, quando nós iniciamos o projeto lá no Ashram Atma, naquela época, não tinha nem energia elétrica. E fazia parte da nossa atividade espiritual, dos desafios que a gente queria enfrentar ao longo do dia, na medida do possível, ficar longe daquelas tecnologias que iriam nos viciar, ou seja, facilitar o tipo de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Imagina eu levar para a Areia Branca uma máquina de lavar pratos, ao invés de eu lavar o prato, enxugar o prato, né? Para dar um exemplo assim. Mas era muito mais do que isso. Lá na Areia Branca, naquela época, a gente acordava de madrugada e não tinha água, porque só havia água do poço e não havia energia elétrica. Então tinha uma bomba manual, que a gente batia com a mão a bomba para puxar água. Então, esse bater com a mão para puxar água já era uma espécie de exercício para o corpo que naquela época, naquela dimensão, se justificava. Naquela época, a gente não queria, dentro da comunidade, rádio, aparelho de televisão, nada disso, porque a gente queria experimentar alguns valores e a gente precisava, igual uma plantinha, estar protegida do ambiente externo para poder viver aquilo sem se macular. Mas com o projeto crescendo, se desenvolvendo, se transformando, é normal que alguns passos muito conscientes sejam dados sem excesso. Então, Francisco comprou para a grande síntese um trator, mas ali se justifica. Se lá em Areia Branca, né, a gente pegava tudo na enxada, é claro que aí você precisa de mais gente, mas a relação de escala é outra. Então, as tecnologias, quando elas são assimiladas por nós, elas têm que ser assimiladas nesse conceito que o Francisco disse,
que eu saiba que quando eu as estou utilizando, a energia que eu estou gerando é a minha melhor. Então, um trator, lá na grande síntese, quando eu manuseio o trator, quando eu o utilizo, eu estou gerando a mesma energia que na época lá do Ashra Atma, a gente fazia tudo na enxada, no gadanho, como se dizia, né? Ou seja, o instrumento de trabalho é assim ao longo da humanidade toda. Então, nessa época de agora, a rede social, do jeito que nós somos ainda despreparados para utilizar, e considerando as necessidades da grande síntese, ela não se justifica. Agora, existem contextos em que isso pode ser... É por isso que ela surge. Então, por exemplo, o próprio Francisco, ele não gosta de rede social, nem internet, nem de computador, mas ele sabe e fez reuniões por Skype, mas ele não é uma pessoa de passar o dia num chat, né, paparicando o dia todo no Skype, fala com um, fala com o parente, fala com o amigo, não é isso. Mas quando aquilo acontecia de uma maneira que não atrapalhasse a disciplina espiritual como ela estava sendo vivida, ele, com muito cuidado e reserva, ele ia dando uns passos. Do mesmo jeito que ele autorizou lançar o site no ar. Ele também tinha muita restrição com relação ao site, às coisas digitais, né? Mas não dá para negar que isso possibilita que a instituição tenha um alcance no país todo, por exemplo. Então, no momento onde isso não faz diferença, não tem problema. Agora, mesmo assim, é utilizar esse meio, né? Então, a questão do WhatsApp, ou as experiências que ele disse lá da irmã, que tinha que perder o medo e ir de Aracaju para a fazenda sem ali você substituir Deus por um celular, né? Para que fosse a tua segurança. Se a pessoa ainda está usando como um substituto de Deus, ela não pode usar o celular, tá certo? Porque ela tem que desenvolver essa confiança, essa relação com o coração, né? Agora, pode existir, como já muitas vezes existiu, a necessidade de você usar o celular. Quantas vezes, vamos dizer assim, às vezes Francisco pegava, você tem um telefone aí? Ligue para fulano, que eu preciso falar com ele agora. Questões urgentes, muito importantes, né? Então, sei lá, eu lembro quando eu fiz a cirurgia do câncer, estava aqui no Rio de Janeiro, e aí Francisco pegou o telefone do irmão José e ligado para mim lá no hospital, enquanto estava internado. Tinha acabado de ser operado. Então, não é um mau uso da rede social, né? Agora, por via das dúvidas, como você como percebe que tudo vai se contaminando, né? É melhor você não usar durante esse período. E ele tinha um outro argumento, né? Quando você imagina a ideia que a gente faz do paraíso, ou dos mestres nos Himalaias, em Badarivana, é uma vida muito próxima à natureza, né? A rede social, ou seja, a tecnologia, como ela é produzida por mentes em busca de lucro, em busca de vantagem pessoal, ela já é produzida com essa contaminação. É difícil que você faça uma tecnologia que seja para se incorporar na nossa vida natural. Mas quando isso acontece, também não tem problema. Vou dizer, a própria experiência de Francisco dentro da instituição, né? Ele fala que os seres elevados estão mais próximos da vida natural. Mas o primeiro ser elevado com que ele teve contato fazia uso da tecnologia tão avançada que nesse planeta a gente está perto ainda de ter acesso. Também fazer uso da tecnologia, mas dentro de um outro contexto, né? Eu acho que o importante da fala dele é a ideia da disciplina e da energia. Se eu estou usando qualquer coisa
para justificar a minha preguiça, para justificar o meu medo de enfrentar um obstáculo, uma dificuldade, esse é um mau uso da rede social. Agora, quando essa rede social ela me ajuda a fazer melhor o meu trabalho, não tem problema. Ou a rede social ou a tecnologia em geral. Por exemplo, ele imprimia folhetos, né? Usava uma série de gráfica, ele montou gráfica. Lá no passado, o recurso a essa tecnologia, por quê? Se você pode... Foi muito criticado antes de Gutenberg inventar a imprensa, né? Você ser um copista, você escrever à mão, isso é uma coisa sagrada, uma atividade dos religiosos de alto nível. De repente, uma maquininha substitui o trabalho, e esse trabalho sagrado, feito pelos monges, corre um risco de... O monge não ia ter mais o modo de ver a vida dele. Porque, ao invés de eu ser um copista, eu desenvolver a caligrafia, copiar os textos sagrados, agora a imprensa de Gutenberg, eu vou com os tipos, eu vou produzir isso de uma outra maneira. De fato é assim, mas com o tempo você passa a fazer uso dessa tecnologia e aquele sem que isso esteja te viciando, vamos dizer. Quando o Francisco produz os folhetos para a instituição, ele está se apegando a outros aspectos do trabalho, porque ele, como espírito, já se desenvolveu. A humanidade toda já se desenvolveu suficientemente, assim se utilizou, para conseguir fazer espiritualmente os trabalhos que antigamente não eram possíveis. Como esse mesmo de copiar. A ideia de sagrado, isso é uma coisa interessante. Quando eu estudo as obras, quando eu estudo o desenvolvimento da ideia de escritura sagrada, ela passa por todas essas etapas. No início, só é considerada escritura sagrada aquilo que foi ouvido, a palavra de Deus, né? Então, mesmo depois que essa palavra de Deus ela é registrada, que ela vai para um pergaminho, é a palavra que vale, aquele pergaminho tem um valor menor. Com o tempo, esses pergaminhos vão para os museus, eles são reconhecidos como tão sagrado quanto a palavra. Aí, daqui a pouco, você começa a produzir essas cópias em papel impresso, mas com a letra dos caligrafistas. Isso é considerado menos sagrado do que a outra versão, né? Então, você pega na tradição judaica, né? Eles têm aqueles textos lá que eles abrem, lá da Torá. Aquele é um texto sagrado, muito, muito mais sagrado que um texto impresso, ainda. Mas, com o correr do tempo, o texto impresso vai ganhando esse ar de sagrado igualmente. E agora está acontecendo um outro movimento muito estranho. Por exemplo, quando eu pego a Bíblia Sagrada, eu abro e coloco no altar da minha casa como uma coisa sagrada. Ninguém tem coragem de pegar essa Bíblia e ir para o banheiro, enquanto está fazendo as suas necessidades, ficar folheando a Bíblia, igual a gente folheia uma revista. Não tem coragem, né? A mesma coisa com o texto da Gita, por exemplo. Mas, olha que interessante, se eu abro a Bíblia no celular, se eu abro a Gita no celular, eu estou ali no banheiro, não é tão sagrado quanto o livro. Então, o próximo movimento que vai acontecer quando a humanidade amadurecer é entender que mesmo aquilo que está no digital é tão igualmente sagrado, que uma rede social também será sagrada. Nós é que ainda não demos esse passo, não estamos preparados. Francisco estava alertando para isso, né? Então, mas se hoje eu vou no lugar que eu considero desrespeitoso e faço uso do celular, mas não faço do livro impresso, o dia vai chegar que isso vai parar. É um movimento natural que você vê por todas essas tradições, né? Que vem lá oral, do pergaminho, depois é impressa em papel, mas ainda é com a letra de mão, depois é com a tipografia, o datilografado, e finalmente é digitado. E cada vez que você vai para uma mídia dessa, fica menos sagrado.
mas o valor de sagrado vai se recuperando, né? Se eu me envolvo com isso, com esse ar de sagrado, né? E não só estou usando isso como facilidade, como o Francisco lembrou muito bem. Se eu deixo de ter contato com alguém, né, na minha relação com o banco, com o meu gerente, isso não faz sentido. Mas é óbvio que num mundo mais humanizado, a moeda não tem que deixar de existir mesmo, porque não faz nem sentido ter essa coisa tão primitiva, de uma época de gente ruim ainda, né? À medida que o ser humano estiver santificando, qual o problema de não existir moeda? Tomara que esse dia chegue logo, num outro contexto, né? Desde que seja nesse contexto onde o ser humano tenha dado esse passo que nós ainda não demos. Então, as colocações que o Francisco faz, a experiência que ele faz, são desafiadoras em todos os sentidos, né? A ideia de usar um motor, por exemplo, né? O motor é uma coisa boa, mas é ruim. A própria sociedade tem noção disso, você vê. Hoje em dia, o que existe de carro na rua, de motocicleta, e de repente os países mais evoluídos querem a bicicleta, que faz bem para o físico, que tem uma série de vantagens, né? Ou seja, é claro que a bicicleta parece que espiritualmente é mais próxima do que um veículo motorizado, mas depende do contexto. De novo, né? Se eu estou numa fazenda mais natureza, como eu posso deixar de fazer uso do caminhão? Como eu posso deixar de fazer uso de um carro e de queimar gasolina todo dia se eu tenho que fazer aquele percurso? Mas se você vai em países, sei lá, como Noruega, Suécia, o motor ele tem assim um ar de menos sagrado do que a bicicleta. Do mesmo jeito que você sabe que quem está num caiaque está tendo uma experiência espiritual diferente de quem está num jet ski. Né? O jet ski parece que é uma coisa... Mas é óbvio que se eu utilizar aquele motor para carregar bens, para carregar, escoar a produção, para fazer chegar até as pessoas o que elas precisam, aí é um outro uso para o motor. Mas enquanto o motor for para jet ski, melhor não usar motor, né? Então, é melhor a gente remar, é melhor colocar uma vela, descobrir como é que o vento sopra, para onde vem, para onde vai, que é uma experiência espiritual elevadíssima. Você, né, você trabalhar sem motor, que é um passo tecnológico menor. Mas é inevitável que essas coisas cheguem, e é por isso que aqui no nosso grupo, a gente tem uma rede de WhatsApp. E não é que eu esteja, vamos dizer assim, contrariando a orientação que é dada para as pessoas da grande síntese em geral. Não, é que o contexto é outro. As necessidades são outras. E a gente usa aqui para que esse grupo possa ter a sua existência e a gente sabe que não está usando, sei lá, para fofoca ou com aquela coisa que o Francisco disse, né? Que algumas coisas eu precisei editar no vídeo, porque tinham me pedido as pessoas da grande síntese, para não deixar aparecer nome, essas coisas. Mas a semana que vem a gente vai ver uma experiência que não aparece o nome, né? Onde uma mãe de uma criança da escolinha ficava tão desesperada que queria que a criança ficasse com o celular na escolinha, porque até quando a criança ia no banheiro, ela queria saber como estava indo, quem estava levando e como é que a criança estava se limpando. Ele estava falando isso, né? Então, eu falei demais já. Eu não costumo tomar palavra tanto assim, né? Mas eu acho que eu estou fazendo... Estou levantando a bola para o Dagoberto dar a cortada na rede. Mas você falou muito bem, Rubens. Muito obrigada, maravilhosamente bem. Gratidão. Grato, Maria. Te agradeço muito também. Então, Rubens, o que a gente percebe na fala dele
é que ele é assim, ele como quem dá uma chacoalhada, sabe? Porque, como ele disse a nossa irmã, que quando ela fez as perguntas a ele, o que fazer na escolinha para resolver tal situação, e ele já tinha ensinado sobre a questão da energia, porque, assim, devido à falta do exercício e do acreditar na divina presença para poder as coisas se materializarem conforme criado a escolinha para o crescimento, então, a falta da confiança é que fez com que a pessoa sempre está lá, Francisco, isso, e ele foi se cansando, mas o ensinamento já foi dado, né? Já tinha sido dado. Então, a pessoa precisava se engajar mais para que a coisa realmente acontecesse. Então, ele ficou daquela forma, assim, querendo mostrar à pessoa, por que você não exercita isso? Acredite nisso. Acredite que você vai para o seu trabalho e que Deus ali vai agir. Então, é tirar a pessoa de cima do muro para passar para o lado do que realmente ele ensinou para que se caminhasse, né? Então, se ele fala da rede social, dos telefones, para que as pessoas deixem o celular de banda, é justamente para o exercício do desapego às coisas materiais, porque se as pessoas estão buscando viver uma vida espiritual na material, ele precisa exercitar, porque o exercício é que vai fazer com que a gente dê passos, né? Senão, a gente vai ficar parado no tempo e fazendo aquela mesma coisa e o nosso processo evolutivo se tornando lento. Não deixa de acontecer, mas de uma forma mais lenta. Então, eu percebi a forma como ele falou para poder justamente despertar nas pessoas essa crença, né, de que se ela viaja para o interior com a filha, por que ela tem que confiar no celular e não confiar em Deus? Ela não está buscando se aproximar de Deus, não está dizendo que acredita em Deus, que confia em Deus. Então, precisa deixar o celular para justamente acontecer as coisas e, através dos fatos do que está acontecendo, ela parar para refletir, para dizer, olha, isso foi necessário porque eu preciso passar por isso, porque Deus está me testando para ver se eu confio nele ou não. Tudo na nossa vida não é exercício para a evolução, então eu acredito que foi isso que ele quis passar para a gente. Ela até botou assim, ó, conhecimento, desejo e ação. Olha, pronto, ele disse, em síntese, é isso. Certo? Pronto. Exatamente. Conhecimento, desejo e ação, até a materialização do ato, né? E aí Sim. Você tem a parte da síntese, com certeza. E, como eu falei do contexto, vou dar um exemplo assim, eu e Cássia, né? Desde 2012, nós não temos carro. Então, no nosso caso, você vê como tudo depende do contexto. Eu não preciso de carro, seria para mim um luxo, na realidade onde eu vivo. Então, para mim, eu sei que o carro seria a mesma coisa que um celular para quem está na fazenda. Mas lá na fazenda, o carro é necessário, né? E o celular não é necessário. Na minha realidade, o carro não é necessário, mas o celular é necessário. Aí um outro exemplo já, na vida como a gente quer construir de família, segundo esses valores, também há muitos anos que a gente não tem ninguém para ajudar em casa. E há alguns anos atrás, a gente ainda mantinha uma senhora para vir a cada 15 dias para lavar os vidros, por exemplo, fazer uma faxina mais pesada, né? Mas a gente não tem ninguém em casa. Por quê? Porque a gente sabe que é incompatível com o que nós estamos vivendo nesse momento. Não faz sentido a gente ter... A não ser que eu precisasse, mas eu estou ficando velho, mas se eu ficar impossibilitado, mas por enquanto é o contrário. Não ter essas pessoas me mantém ativo, mantém Cássia ativo. Então, isso é o que nos mantém
nos exercita para a vida. Então, e o Francisco também já cobrava muito isso, não, assim, ou seja, de não não ser escravo de nenhum tipo de coisa que te prenda. Então, eu dou esse exemplo. Em casa a gente não tem ninguém, exatamente como o Francisco, raramente a gente sai para ir. Aliás, ir num restaurante, acho que faz agora uns 2 anos que a gente não vai, né? Mas mesmo antes ia muito pouco. Cozinha em casa, a gente faz a comida da gente. Por quê? Porque é esse exercício de tudo isso, né? Mas aí cada um sabe, para gerar energia, que ele está mencionando, o que eu preciso restringir e o que eu posso fazer uma concessão, né? Como lá ele faz e não diz nada demais. Qual o problema de ter um caminhão, um ônibus, um carro, vários veículos? Se a comunidade necessita daquilo, né? Agora, no meu caso, eu não necessito, não ia ter, só porque é um vício, todo mundo tem que ter um carro. Imagina, agora está virando moda, mas eu comecei em 2012. Eu falei, não quero carro mais na minha vida, em 2012. Num país que é difícil, às vezes numa cidade que é difícil. Mas eu sabia que isso aí sim, eu podia confiar em Deus, porque estava fazendo a opção certa, né? Então, mas é isso, ou seja, eu entendo o que ele disse, confio, o exemplo que ele vai falar semana que vem é ainda mais forte, e é nesse sentido, de que se eu estiver sendo muito honesto comigo mesmo, eu sei o que faz com que eu gere energia e o que faz com que eu dissipe energia, porque eu estou buscando um caminho mais fácil. Imagina que eu quero fazer artesanato, sei lá, eu compro uma máquina que produz artesanato para fazer em série. Não é ideia, você vai fazer uma escultura, você vai produzir uma coisa, você não está pensando em se livrar do trabalho. Pelo contrário, você quer ficar naquele trabalho que te permite refletir, que te permite meditar. E se você se livrar daquele trabalho só para ter uma máquina executando aquilo por você, acontece que você não vai estar vivendo aquela experiência que ia te possibilitar o crescimento, né? Uma máquina vai estar vivendo aquela experiência por você. Agora, vai ter um estágio que você pode se liberar daquilo, as máquinas vão fazer por você, porque você vai estar vivendo uma outra experiência ainda mais elevada. Mas se eu quiser, sei lá, como lá na fazenda, né? Aqueles meninos que ficam ali no formão, com aquela dificuldade, trabalhando na madeira, é naquele esforço que está o mérito. Se automatizasse tudo ali, a terapia deles na fazenda não seria terapia. Apertar botão não é terapia. Pode ser importante apertar botão, se naquele tempo que você ganhou livre, você vai estar fazendo uma outra coisa que está gerando energia igualmente para o ambiente, né? Acho que é assim que eu entendi. Faltou a Alice e a Rosângela, se quiserem fazer um comentário, né? Quem quiser pegar a palavra. Bem rapidinho. Escutando o que você estava falando aí e voltando para ele mesmo, só assim, para fechar, eu acredito assim que o tempo todo é ele chamando para essa prática, sabe? Para a gente fazer o exercício. Eu pegar e, já que eu uso meu celular todo dia, né? Então eu faço o exercício, eu me determino assim, dizer, olha, no dia de amanhã eu não vou usar meu celular 24 horas para ver o que acontece comigo e todas as experiências que eu vivenciar no dia de amanhã, eu ver, conectar com o que eu estou buscando, para ver como é que eu me comporto e para ver se eu consigo transcender o apego do meu celular, para eu poder dar passos a querer se aproximar do que é espiritual, entendeu? A gente sente nele que ele fala de uma forma assim forte, mas tipo dizendo, pratiquem, busquem, não é essa vida que vocês querem, não estão querendo buscar uma aproximação do divino, então faça o exercício,
Faça o exercício. Eu tenho a impressão que isso é tão verdadeiro que eu já assisti o vídeo todo, né? E o que vem a semana aí é a prova de que você está certo em tudo que você falou, Dagoberto. O que o Francisco vai dizer a semana que vem é o que você acabou de dizer. Ele vai dar mais elementos para isso. Exatamente o que você falou. Alice, quer falar? Eu cheguei tarde, eu não tive condição, não sei se você recebeu aí as mensagens, estava tudo travado. Não, as mensagens estão aqui, claro. Todas Não. na tela. Acho que chegaram até atrasadas também. Não, entraram, as mensagens entraram direitinho. É porque travou, saiu, voltou, eu estava aqui numa confusão, mas eu assisti só um pedacinho, né, do irmão Francisco falando, depois eu assisto, mas estou feliz de estar aqui reencontrando com vocês e ouvindo a palavra de vocês. Muito bom, viu? Namastê. Namastê, Alice. Será que Rosângela quer se apresentar para o grupo? Que é o primeiro dia dela, dizer quem ela é, por que ela está aqui com a gente, o que achou do encontro. Então, não. Ela está aqui? Eu acho que ela quer ficar quietinha, tem que respeitar também, né? Tá tudo certo. Bom, eu acho que por hoje nós terminamos. Até passamos um pouquinho da hora, na verdade, né? Então, quero agradecer a todos por mais... Foi necessário. É, isso aí. Eu também acho, foi importante. Essa discussão passou um pouquinho, não tem problema nenhum, né? Nenhum. E eu quase que não entro. Eu digo, não, nessa hora eu não vou entrar mais. Mas, olha, eu passei, estou vendo ali o relógio, eu entrei, parece que 5 para 9, 9 horas, e foi importante, né? Vocês me desculpem, mas para mim foi importante. Não, foi bom. Então, tá bom. Então, é só a gente se despedindo, né? Agradecer a presença de todos. A semana que vem a gente conclui. E aí, depois, eu estou pensando em voltar de novo a separar um pouquinho daquele material que eu tenho. E aí, vou compartilhar um pouquinho das cartas, outra vez, de Francisco, né? Que ainda tem algumas cartas que eu gostaria de mostrar. Então, até a semana que vem. Agradeço a todos. Até. Eu já vou parar a gravação. Até a semana que vem. Boa noite. Boa semana para vocês. Boa semana. Namastê. Namastê. Boa semana. Namastê. Até a próxima. Namastê. Namastê.